Fala, gurizada, tudo certo, tudo tranquilo? Gente, vamos falar de Grêmio, vamos falar de Calef aqui no nosso Central do Futebol, mas antes, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, não perde nenhum conteúdo que a gente traz para vocês aqui, tá? Tanto eu quanto o Matheus estão sempre atualizando vocês de tudo que acontece na dupla Grenal. E se quiser ainda, tem o nosso @central_futebolrs lá no Instagram, segue a gente lá que também temos muitas postagens diárias por lá. Gente, vamos falar de Calef. Durante o final de semana, a entrevista do repórter Diogo Rossi, da Rádio Bandeirantes, com o Calef repercutiu muito nas redes sociais, principalmente no Twitter, depois de uma resposta que o Calef deu para o Diogo Rossi. Gente, olha só, vamos pegar o fio da meada. Sábado passado o Grêmio jogou em Juí contra o São Luís e depois o Renato e a direção deram folga para os jogadores para a comissão técnica. Sábado, domingo, segunda, terça. Domingo, segunda, terça. 3 dias. No domingo, aliás, na quarta-feira, os jogadores voltaram para os treinamentos. Compareceram de volta ao CT Luiz Carvalho. O Renato não. O Renato não retornou. O que a direção do Grêmio fez? Fechou o treinamento, tá? Não comunicou nada para ninguém, nem para a imprensa. E aí então se levantou a hipótese do Renato ter faltado por conta própria sem ter avisado a direção do Grêmio. O que pareceu esse movimento da direção daqui a pouco ter fechado o treino? Pareceu um movimento de tentar esconder. A direção do Grêmio precisa ter em mente que o técnico Renato Portaluppi, embora seja ídolo do clube, não tem a unanimidade da sua aprovação no clube. Muitos torcedores ainda colocam nele a culpa do Grêmio ter caído para a segunda divisão, porque ele era responsável, dado como responsável por tudo que acontecia no clube, por desleixos da própria direção que antes estava gerenciando o Grêmio. Então o Renato não é um cara unanimidade dentro do Grêmio. E ele tinha esses poderes que a antiga direção dava, e esse medo que alguns torcedores do Grêmio têm, também acaba se espalhando pela imprensa, levantando conteúdos e levantando falas que muitas vezes não se fazem verdade. Quando começou a se falar de que o Renato poderia não ter comparecido por conta própria, segundo o próprio Calef disse que tinha um acordo para ele ficar lá na quarta-feira, o que era para a direção do Grêmio ter feito? Mandado um WhatsApp, mandado uma mensagem, falado com a imprensa, lançado uma nota e dizendo não falem besteira. A gente acordou com o técnico de que ele poderia passar a quarta-feira, já que na quarta-feira seria feito apenas trabalhos de finalizações e trabalhos de preparação física. Então não falem besteira. Outra questão, se o trabalho era apenas de preparação física e apenas de finalizações, por que fechar o treino? Quando se fechou o treino e se descobriu que esses trabalhos eram simples e não trabalhos táticos, se levantou ainda mais a questão de tentar esconder a falta do técnico Renato Portaluppi. Então vejam quantas falhas teve no processo e que se criou essa bola de neve desnecessária do técnico mesmo chamando a atenção por algo que nem foi questionado durante a coletiva de imprensa e depois o próprio Calef respondendo a uma questão que ele mesmo pediu para o Diogo falar. Ele pediu a opinião do repórter Diogo Rossi. Não foi o Diogo que chegou dando a sua opinião. E depois o próprio Calef acabou dizendo que a opinião do Diogo não importava. Uma falta de respeito com o repórter, uma falta de respeito com o torcedor. Entendam, embora no CNPJ do Grêmio esteja lá como instituição privada, o Grêmio é uma instituição que chama a atenção, uma instituição que repercute, uma instituição que é levantada e que é mantida por seus torcedores e que eles querem saber o que acontece dentro do clube. Falhou a direção, falhou o Renato, falhou, quem sabe, a imprensa, mas tudo isso poderia ter sido evitado por um simples comunicado, uma simples comunicação. Mas essa entrevista não veio falando só disso também. Alguns pontos precisam ser ponderados na entrevista do Calef, principalmente na questão financeira do clube. O Calef respondeu sobre o Michael, disse que não tem nenhuma chance dele vir pelo menos agora, antes de julho. O Al Hilal está irredutível na proposta, quer os 44 milhões, quer reaver o dinheiro que investiu no jogador. Outros
outros jogadores para o lugar dele, outras opções estão sendo estudadas pelo CDD do Grêmio e apresentadas à equipe de futebol, apresentadas à equipe financeira do clube e sendo aprovada por todos, vai ser feita uma proposta. Na semana passada se falou em Ademir, do Atlético Mineiro, um jogador de 28 anos, que atua pela ponta esquerda, não vem sendo utilizado pelo time de Eduardo Cudê, porque a forma de jogo do Cudê é mais pelo meio, não utiliza pontas. Ele entrou na semana passada no jogo do Atlético Mineiro contra o Carabobo pela Libertadores e não atuou bem. No final de semana, no clássico contra o América, ele estava no banco de reservas e nem sequer entrou em campo. Então é um cara que daqui a pouco pode ser uma das opções para o Grêmio. Mas o Atlético já disse, 20 milhões de reais é o preço que quer pelo atleta. E o Cudê não quer que ele saia do clube, quer manter ele no seu elenco. Então tem toda essa questão para ser resolvida. E um outro ponto muito importante. O Calef deixou bem claro. O Grêmio está com os cofres vazios. O Grêmio não tem dinheiro nos seus cofres. Qualquer movimento agora no mercado será apenas por investidores. Então, torcedores, tenham isso em mente. Segundo o Calef, o Grêmio não tem dinheiro. O Grêmio não deve investir em novos atletas, a não ser nessa questão que o Renato pede, que é um cara que quebre linhas, um cara que atue pela esquerda, que viria para jogar no lugar do Ferreira e agora aí quebrando o galho o próprio Vina. Pessoal, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. A qualquer momento a gente traz mais notícias para vocês, mais informações aqui no nosso Central do Futebol. Um abraço, tchau!